Bom, então, continuando aqui, irmãos e amigos, alguém solicitou lá que eu aprofundasse mais esse assunto sobre pedido de oração para qualquer um. É bastante profundo mesmo, né? Por exemplo, um pastor, né? Um sacerdote. A Bíblia diz que quando o sacerdote cai em pecado, onde ele deixa de observar as regras, né? A exigência de Deus para com a vida dele, a Bíblia diz que ele fica sob maldição, né? E toda a bênção dele vira maldição. Eu acho que eu já contei aqui, não lembro, mas acho que eu já contei aqui sobre uma irmã. Quando eu fui para Pedro Osório, deixa eu só tentar melhorar aqui, irmãos. Tinha uma irmã lá que ela depositou uma certa confiança nas minhas orações. Por quê? Porque aconteceram algumas coisas, né? Algumas coisas que... Para que não vai cair. Perdão aí, porque no fim aquele outro vídeo acabou de cabeça para baixo, né? E aí ela depositou uma certa confiança nas minhas orações, né? E toda vez que dava um problema, ela vinha e pedia oração, eu orava. Acho que pela fé dela, às vezes era quase que instantâneo o milagre, né? Mas aí um dia ela começou a não gostar muito, né? Desaprovar umas coisas que eu falei. E aí ela começou a bandear. O neto dela congregava numa outra igreja. Começou a bandear lá pra pastora lá do neto dele, do neto dela, né? Era uma mulher, era uma pastora. Aí deu um problema lá bem difícil. E ela veio me pedir oração. Mas ela fez questão de dizer que já tinha pedido oração para não sei quem lá, a pastora lá do neto dela. Eu fiquei quieto, né? Porque ela já fez questão de dizer que tinha pedido oração lá, eu fiquei quieto. Até porque já estava dando problema, né? Aí você vai mexer mais, arranjar mais problema. Fiquei quieto. Que eu, todo lugar que eu vou, eu sempre advirto. Eu não fico pregando coisas desnecessárias. A pessoa quer saber de história bíblica, ela vai ler a Bíblia. O pastor tá para orientar a igreja na sua vida cotidiana. Pode usar exemplos bíblicos e tal, mas ficar repetindo que nem os caras têm costume, né? Tem gente que entra aqui e diz que é para mim pregar. Pregar. Se o que eu faço aqui não é pregar, não é ensinar, porque pregar é ensinar alguma coisa, né? Então não sei o que é ensinar, né? Ensinar, exortar, divertir. Então ela fez questão de dizer que já tinha falado com a pastora, mas que ia falar comigo também, né? Eu já sabia que a coisa ia feder mais ainda, porque como eu morava naquela cidade, a gente acabava, né? Eu particularmente sabia algumas coisas, né? Então eu sabia que ia encardir e realmente encardiu, né? E aí ela veio e, meu Deus,
Parece que eu andei falando para ela. Ela devia de ver, né? Escolher. Porque somos senhores da nossa vida, né? Temos livre-arbítrio e as pessoas acham que isso é para fazer qualquer coisa que a pessoa quiser. Mas não é bem assim, não. Eu, particularmente, preferiria muito mais não ter livre-arbítrio do que ter. Mas Deus fez assim, então que seja, né? Porque quando a gente faz alguma coisa, a gente faz porque a gente quis, ninguém obrigou. Então a gente não pode reclamar. E a gente vai arcar com as consequências. A mesma coisa é isso aí, é nesse sentido. A pessoa, ela pede oração para quem ela quiser, quem ela bem quiser, entende? Mas depois ela vai arcar com as consequências, ou boas ou ruins. Porque infelizmente, né? Infelizmente, o satanismo tá praticamente, olha, gente, dominando todo tipo, quase que todo tipo de, não tem para onde saltar. Não tem. Eu queria poder dizer aqui, ó, eu conheço uma igreja que lá, com certeza, o satanismo não está imperando, né? Mas, infelizmente, não posso. Não tenho, não conheço. Então a pessoa, ela pede oração, e muitas vezes, se ela mesma orasse, ia ser muito mais fácil. Mas aí a pessoa fica pensando, porque eu isso, porque eu aquilo, porque a pessoa, ela sabe dela mesma, né? Ela sabe. Mas ela não rouba. Às vezes, em muitos casos, a pessoa não gosta de mentira, então não mente. Não está em adultério. Não está em prostituição. E aí ela vai pedir oração para uma pessoa que, meu Deus do céu, tem que ver qual é o pecado que essa pessoa não está entalada até o pescoço, né? Porque a pessoa, às vezes, ela diz, ah, não, mas eu não adianta eu orar. Gente, mais de 50% vai depender da sua vida. Para Deus, eu tô falando de Deus. Eu não tô falando do capeta que se faz de Deus e tá por aí tudo. Falando de Deus. Para um milagre, porque ninguém quer nada do diabo, mas todo mundo vai para as denominações aí, fazer campanha de 7 dias, fazer campanha de lençol ungido, vassoura ungida. Eu, com toda franqueza, Deus não está nisso aí. O Deus, Criador dos céus e da terra, não está nisso aí, porque isso aí é barganhar. É negociar, sabe? Sem o mínimo de cuidado com a fé das pessoas. Então 50% para as coisas darem certo diante de Deus, seja lá quem for intercedendo por você, depende da sua vida, depende de você, do seu quebrantamento, da sua humilhação, da sua fé, entende? Orar a Deus, só não ora quem não sabe falar. Mas para falar com Deus não precisa nem falar. A pessoa simplesmente pensou, Deus já sabe. Entende? Então a pessoa, de repente, ela é muito mais indicada. Ela é a indicada a orar pela pessoa que ela está pedindo oração.
Porque quando o sacerdote cai em pecado, ele deveria ser o primeiro imediatamente a dizer: eu não posso orar por mais ninguém. Mas eles não fazem isso. Por que que não fazem? Porque sempre tem o dinheiro, o cargo, entende? Porque tem pastores aí de algumas denominações que ganham uma verdadeira fortuna por mês, né? Então como é que o cara vai chegar e vai dizer: olha, outro vai ter que assumir porque eu estou impedido? Tá impedido por quê? Ah, porque eu pequei. Então a pessoa, muitas vezes, ela não confessa, ela não se acerta, ela não corrige, porque ela está recebendo. É uma profissão, né? Então ela vai continuando. E aí a consciência, porque todo dia, inicialmente, todo dia a consciência acusa, né? O Espírito Santo fica batendo lá na consciência, né? Todo dia ele bate, todo dia ele bate. E todo dia a pessoa tem que ficar resistindo ao Espírito Santo, né? Todo dia. Aí vai que a consciência nem acusa mais. O Espírito Santo nem fala mais. Entende? E por causa de uma coisinha, de um pecado, muitas vezes a pessoa acaba se atolando até o pescoço, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, para mim trair a minha esposa é muito mais difícil a primeira vez, né? Digamos, tá tudo bem agora, tá tudo certinho, eu tô em paz, consciência tranquila, então é muito difícil, muito difícil mesmo eu cair, entende? Porque eu penso, entende? Porque eu penso, porque o Espírito Santo está mais junto, está mais presente, porque eu penso assim: puxa, eu vou ter que esconder dela, ou então vou ter que confessar, aí vai dar um. Entende? Então é muito mais difícil a pessoa cair a primeira vez. Mas quando a pessoa cai a primeira vez e ela fica escondendo e ela não confessa e ela vai levando e tal, ou pelo salário, ou porque isso, ou porque aquilo e tal, automaticamente depois fica mais fácil, entende? De repetir o pecado com a mesma pessoa, ou surgiu uma nova pessoa. E é isso aí que acontece. Isso aí que acontece. Os caras vão se atolando até o pescoço. E o sacerdote é muito pior o sacerdote errar e cair em adultério, ou seja lá qual for o pecado, porque ele é conhecedor, né? E a Bíblia diz que para aqueles que muito é dado, o juízo é maior, né? Muito mais é exigido. Enquanto que também, né, que foi acho que a primeira coisa que eu falei, né, que a pessoa pode estar pedindo oração para um satanista, entende? E aí? Porque hoje em dia, gente, a pessoa tem que amadurecer e deixar um pouco a inocência de lado, né? Que hoje em dia, meu Deus do céu, isso tá tanto satanismo quanto, porque tudo isso por exemplo, satanismo é a irmandade, né? E depois vem descendo, né? Se olhar pela árvore deles lá, né? Vem descendo. Depois tem as coisas mais simples, né? Tem muitas coisas ligadas ao satanismo, né? Eu não vou falar aqui porque eu não quero arrumar
uma instabilidade para minha vida, né? Eu já falei para vocês que uma hora dessas eu vou me trancar no meu quarto lá e vou fazer um vídeo sobre isso aí. E até já vou aproveitar esse vídeo aqui para advertir mães e pais: cuidem dos seus filhos, principalmente até uma certa idade. Porque eu acredito que daqui até o ano que vem vai desaparecer muita criança. Muito mais do que já acontece. Que já acontece. Já acontece. Principalmente criança inocente, porque eles procuram, né? Procuram crianças puras. Então, cuidado com seus filhos. Eu acredito, pastor Silvio César, ninguém me disse nada, não recebi nenhuma notícia, mas pelo que eu posso ver espiritualmente falando, daqui até o ano que vem, a coisa vai enfeiar, né? Satanistas que... Porque isso aí, gente, tem gente da alta cúpula, tem gente aqui que eu não quero nem dar um spoiler, que nem dizem, né? Não quero adiantar nada aqui. Porque já faz tempo que eu venho pensando que eu tenho que fazer um vídeo assim. Mas é complicado, muito complicado. Porque eu também tenho uma família, né? Não é nem por mim, né? Não é nem por mim. E essa gente, eles lidam diretamente com o capeta, né? Eles invocam lá as legiões, e as legiões se materializam e falam com eles e, né? É complicado. É muito complicado. Então veja bem, para quem você está pedindo oração. Que quando você pede oração, é como se você não tivesse conseguindo fazer uma tarefa sozinho ou sozinha. Aí você pede ajuda. E quando você pede ajuda, o mundo espiritual não pode fazer nada, porque você pediu ajuda, né? Eu acho que o dom mais importante que todo cristão deveria ter é o dom de discernimento, né? Discernimento, porque as pessoas não conseguem discernir, né? Elas olham para uma pessoa, a pessoa se diz crente, se diz pastor, ou se diz, seja lá o que for, e elas acreditam, inocentemente. E é a mesma coisa que você assinar um cheque em branco, pedir oração para uma pessoa. Você assinar um cheque em branco e der assinadinho para a pessoa, ela põe o valor que ela quer lá. E no mundo espiritual, a mesma coisa, né? Eu sempre orientei as pessoas, né? Porque lá na igreja, todas as igrejas que eu pastorei, eu nunca disse não é para ir em outra igreja. Pode ir, tem problema. Nós estamos aqui divididos, né? Somos um reino e não poderíamos estar divididos, mas felizmente não é assim. Mas eu sempre advertia, não há necessidade de você ir lá pedir para quem quer que seja impor a mão sobre a sua cabeça. Porque quando a pessoa põe, você deixa a pessoa pôr a mão na sua cabeça, você está permitindo que ela ponha para dentro de você o que ela bem quiser, o que tiver dentro dela. E ninguém pode dar o que não tem. Entende? Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu estou possuído por demônios, que eu já decaí da graça, Deus já enviou pessoas para falar, o Espírito Santo já falou e eu não vi, eu não dei crédito, eu estou possuído já por demônios.
Aí se eu pôr a mão na cabeça da pessoa, o que vai entrar na vida da pessoa? Deus? Claro que não. Só vai entrar na vida da pessoa aquilo que está em mim. É um exemplo aqui que eu estou dando, entendeu? Aí a pessoa vai num lugar, pede oração, sabe-se lá para quem. O que ela vai poder fazer? O que ela vai poder dar? Se não aquilo que ela tem, né? Eu tinha uma pessoa bem próxima, familiar. E um dia Deus me revelou que o casal brigava muito, né? O casal brigava muito. E talvez brigue até hoje. Não sei se estão juntos ainda. Aí, acho que eu andei falando para minha esposa, né? Porque eu seguidamente convidava ele para vir pregar na igreja lá. E eu disse para minha esposa, acho que eu não vou convidar mais o fulano, porque o Senhor me mostrou que eles vivem em constante conflito. E o conflito que eles viviam em constante conflito era provocado por espíritos, né? Espíritos que vinham, espíritos familiares que vinham tanto da parte dela, quanto espíritos que vinham da parte dele. E eles viviam em constante conflito. A minha esposa achou que não, que era uma coisa na minha cabeça. Daí um dia o meu filho mais novo foi posar lá, ou não lembro se posou lá ou se foi lá. Sei que daí ele chegou em casa contando, pai, né? Então foi batata. Aí eu pergunto, o que uma pessoa dessas tem para transmitir para alguém quando impõe a mão sobre a cabeça da pessoa? Eu creio, gente, eu creio que Deus é muito misericordioso, mas acontece, é complicado. Complicado. Acontece que a pessoa tem um livre-arbítrio. E se a pessoa está deixando alguém possuído pelo inferno colocar a mão na vida dela, na cabeça dela, entende? É o mais alto. A pessoa pensa, isso não é nada. É, gente. É. Você não tem noção. O alto da sua cabeça, meu Deus, é tudo que o inimigo da nossa alma quer. Possuir a sua mente. É aonde que ele quer estar. Entende? Então, é o que eu disse. Experimente a orar você mesmo. Você vai ver. Você vai ver. Ore. Entre num lugar sem pressa. Entre num lugar, chaveie a porta, faça como está na Bíblia. E ore a Deus. Bom, hoje eu vou ter uma conversa com Deus. Então, para tudo. Já avisa lá dentro de casa, olha, eu vou entrar no quarto agora e vou fazer uma coisa que eu não quero ser interrompido por nada. Por nada. Ninguém pode me interromper, nem me chamar e nem bater na porta lá. E fale com Deus. Diga assim, olha, eu não tenho esse costume. Mas eu ouvi um pastor na internet e ele disse que eu posso falar com o senhor. Então eu vim aqui falar com o senhor. Eu tô com esse problema, tô com aquela dificuldade, tô assim, tô assado. E eu preciso que o senhor me ajude. Me ajude. Entende? Assim como você iria falar comigo, fale com Deus. Fale com Deus. Entende? Converse com Deus. Peça para Ele. Você vai ver. Você não tem noção do que é a pessoa ter experiência com Deus. De falar com Deus. E de repente no dia seguinte ou da semana seguinte, as coisas começarem a acontecer. Você não tem noção do que é uma experiência assim. Agora não se ensoberbeça. Porque tem muita gente que se ensoberbece. Deus faz uma coisa por ela, ela já sai orando por todo mundo. E aí complica tudo. Complica tudo.
Pessoa que ora pelos outros também arruma uma complicação, porque é a mesma coisa que você ir defender uma pessoa de um bandido. O demônio é um bandido. Você vai lá defender a pessoa, orar por ela, interceder por ela, clamar a Deus por ela, você está se metendo numa briga que tem um bandido no meio, né? Então, não vá, quando Deus te responder, se humilhe. Se humilhe, vá buscando pela sua vida, vá vivendo a vida aos pouquinhos. Se Deus quiser te levantar como intercessor e for te dar autoridade, você vai ver. Você vai ver. Você vai ver, Deus vai vir falar com você, não sei de que jeito, mas você vai ter o seu particular com Deus. Não atropele as coisas. Ah, porque Deus me ouviu agora, sai orando por todo mundo, botando a mão na cabeça de todo mundo e arranjando briga com todo mundo. Entende? Eu volto a tocar nesse assunto, gente, que meu telefone aqui já tá, acho que ele grava até quase meia hora, já é 26 minutos. E eu tô aqui, tenho que comprar um negócio ali. Eu volto a tocar nesse assunto. Deixa sua pergunta aí, que daí eu respondo, tá bom? Tchau, tchau, forte abraço.